Boa noite a todos os amigos internautas. Nós estamos em mais um Evangelho Online. Com muita alegria recebê-los, estar em contato com vocês nesta noite, onde vamos estudar o capítulo 6, o Cristo Consolador, e dando continuidade no item 5, o Advento do Espírito de Verdade. Então, desde já, preparem as aguinhas, os copinhos, peguem seu Evangelho, para junto conosco acompanhar e a gente poder meditar, refletir nas belas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente aumentar a nossa alegria, nós trouxemos hoje Kalina Souza e Tiago Souza. São os nossos companheiros do Movimento Espírita. Tiago é monitor lá do Leopoldo. Kalina aqui é nossa companheira, trabalhadora da Federação Espírita Paraibana. E estamos aqui no DECOM da FEB, à disposição de vocês. Então, vamos dar início e desde já agradecer por esse momento e pedir a Kalina para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Nesse momento, pedimos aos amigos espirituais, aos queridos internautas que nesse momento estão aqui junto conosco, para que a gente possa sintonizar os nossos pensamentos até o mundo maior, para que as energias salutares venham a banhar o nosso coração. Nesse momento, que possamos ter energia e força necessária para caminharmos nessa vida ainda aqui na Terra, com resignação, com paciência. Em que nos momentos em que nos encontramos, realmente é necessário termos esse sentimento de compaixão, esse sentimento de amor, de compreensão, de muita oração e vigilância. Que os irmãos bondosos, que os nossos anjos guardiões, que esses amigos que estão a nos acompanhar e acompanhar cada um, possam estar sempre junto conosco, a nos inspirar as boas ideias e os bons sentimentos. Que essas energias salutares também possam chegar aos corações sofridos, tanto daqueles irmãos que ainda se encontram aqui conosco na Terra, como aqueles do plano espiritual. E assim, a gente inicia o nosso Evangelho Online. Que assim seja. Graças a Deus. Lembrando a todos que vocês podem entrar aí pelo chat. Diego e Antônio estarão no chat da Rede Amigo Espírita do canal 5. Então, qualquer dúvida ou qualquer colocação que vocês queiram mandar para a gente, conversa com eles dois, Diego e Antônio, que estão hoje na transmissão e na mídia, tá bom? Então, vamos dar início. Vejam aí, Advento do Espírito de Verdade, item 5, capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo. Venham, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Com o ceifeiro, reuni em feixes o bem-espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos,
para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos queridos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomada de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este, primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Acho que a gente já pode dar uma paradinha aqui, né? Esse belo texto, belo ensinamento e chamamento, principalmente para os espíritos, né? Que ele mais direciona aqui, né? O que é que a gente poderia, assim, de início, refletir? O que é que vocês acharam interessante nesse texto? Que a mensagem há muito que foi colocada, né? Mas como a gente estava até comentando agora há pouco, antes de iniciar o Evangelho, né? Fazer aqui só uma observação de minha parte sobre o próprio capítulo Cristo Consolador, né? A forma como ele foi muito bem criado, né? Escrito por Allan Kardec, né? Juntamente com os espíritos. Porque ele toca muito, é um dos capítulos do Evangelho que mais, naqueles momentos de sofrimento que a gente se encontra, onde a gente encontra as palavras, né? Eu particularmente, né? As palavras de consolação, de acolhimento, né? Quando a gente lê esses textos aqui das instruções dos Espíritos, do Espírito de Verdade. Realmente é um capítulo bem compacto, mas muito Isso profundo, mesmo, bem profundo, muito assim, que nos acolhe, a gente se sente mais seguro, né? Mais até esperançoso, né? Que tudo isso vai passar, né? Que tudo isso tem um propósito, foi feito um planejamento, né? O próprio Jesus, né? Que é o nosso governador do planeta terreno, a gente vê, a gente percebe nas palavras dele, né? Que ele veio, né? Trouxe a mensagem, mas precisou ir ao Pai para que esse Consolador pudesse estar entre nós, pudesse deixar essa mensagem, né? E é uma mensagem que a gente percebe, é uma mensagem de fundo moral, acima de tudo, de transformação, de renovação. Não é, Tiago? E o Espírito de Verdade, ele vem nos trazer a mensagem do Cristo de forma mais clara e mais profunda. É isso mesmo. O que o Cristo pôde trazer através de parábolas para a humanidade daquela época. Exatamente. O Espírito de Verdade, presidindo o surgimento da doutrina espírita, vem trazer esses esclarecimentos de forma mais clara, mais profunda, fazendo com que nós sejamos chamados aos verdadeiros princípios da lei de Deus, né? E essas leis vão nos trazer a consolação, né? Através da fé raciocinada e da esperança na vida futura, né? Isso mesmo. Um ponto importante que eu lembrei aqui é com relação à morte não existir, né? Porque somos espíritos. A morte é apenas a morte do corpo físico, né? Onde a matéria que forma o corpo físico vai retornar à natureza, mas a consciência, o espírito, permanece vivo, né? Antes de habitarmos esse corpo que estamos utilizando como instrumento, éramos ou estávamos como espírito no plano espiritual. E aí voltamos à Terra como uma prova, né? Passar por aprendizados, experiências, e aí, por ocasião da morte, retornaremos ao plano espiritual. Um outro ponto que ele ressalta aí é da morte ser a ressurreição, né?
ressurreição é o ato de ressurgir, é aparecer. E a forma que podemos compreender a morte como sendo ressurreição é que é o seguinte, vivemos, a verdadeira vida está no plano espiritual. Lá é a verdadeira vida. Antes de nascermos, na atual existência, estávamos lá. Então, nascemos, vestimos o corpo de carne. Vestimos o corpo de carne, estaremos passando essa experiência como um aprendizado, e quando chegar o nosso momento de regressarmos ao plano espiritual, iremos fazer o que ele menciona aqui, reapareceremos no plano espiritual, ressurgiremos no plano espiritual, que é a verdadeira pátria do Espírito. Né? Também. Ele chama atenção também ao desenvolvimento das virtudes. Né? Que é o propósito. Aí é o nosso objetivo primordial. Né? Conhecer essas leis divinas, reconhecer o poder de Deus, acima de tudo. Né? Tentar compreender a lei de justiça, de amor e caridade, que é o fundamento básico da doutrina espírita. E praticar e colocar as em leis prática. Naturais. Né? Já nos sentir, não assim, pensando que a gente está aqui e a gente tem que esquecer que a gente é imortal. Não, a gente tem que lembrar que sempre a gente vai... Nós somos imortais. Então, devemos desde já colocar isso em prática, de alguma forma. Se esforçar para trabalhar essas virtudes, né, que cada um sabe, né, onde precisa melhorar, né, e a gente, como espírita, aumenta muito mais a responsabilidade, porque a gente já sabe, né, já conhece alguma coisa. Será mais cobrado. Vai ser muito mais cobrado. Então já é um alerta, é um chamamento muito profundo. Já estive aí, coloquei a mensagem, que foi que fizeram da minha mensagem. Então eu continuo, eu acredito em vocês. Eu espero que vocês, espíritas, né, com a mensagem do Consolador, do Espírito de verdade, que sou eu, aqui diretamente ele está dizendo que é Jesus, não tem como, quem quiser que não acredite, né, mas a gente vai lendo, né, e tem aí dessas mensagens que foram assinadas pelo Espírito de verdade, e a gente reconhece Jesus, não tem como, não é, Tiago e Carlinhos? Fazendo aqui uma observação, quando ele fala, né, como o ceifeiro reunir feixes, né? Lindo isso. A gente entende aqui que esse feixe de luz, na verdade, é a doutrina espírita, devido que ao manancial que ela traz, né, sobre essa relação entre o mundo espiritual e material, e onde ela tira o véu, né, e onde ela traz as informações, né, as leis que estão em todo esse processo, né, e mostra ainda, quando a gente vai lá para as consolações dos gozos futuros, né, e deixa realmente por terra a unicidade da existência, dando-nos essa visão de esperança, né? Que hoje eu sofro, eu estou aqui no planeta de expiação e provas, eu sofro, mas eu tenho uma causa, né? Vão ter ressarcimentos sobre isso, né? Eu tenho a lei natural, a lei de causa e efeito, a lei de causa, amor e justiça vai me dar as 1000 possibilidades de seguir por esse caminho, né? E chegar ao objetivo que todos nós, né, temos o direito natural de sermos felizes. Nós não estamos aqui para sofrer. O sofrimento foi uma opção nossa, né? Foi uma opção de cada espírita, né? E outra coisa, o item 5 traz aquela célebre frase muito bem conhecida aqui no meio espírita, né? Espíritas, amai-vos, né? Espíritas, instruí-vos, mas ele coloca o amai-vos em primeiro lugar, porque o amor, ele tem que vir sim, junto da asa da instrução, né? Não se pode ter... Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, mas o amor da condição moral, o amor ele tem que semear, né, nas nossas ações. Vamos para o item 6?
Né? Acho que já ficou bem esclarecida essa parte. Você quer ler, Kalina? Leio. Item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, ao cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será também o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornares perfectíveis e quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Esse texto é lindo. É lindo demais. Ele fala, eu, o jardineiro divino, cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Ele nos conhece intimamente, sabe de todas as nossas necessidades. Não é preciso pedir nada. Né, Kaline e Tiago? Só agradecer. Agradecer e ter a certeza que Ele está conosco, como Ele mesmo prometeu, né, que estaria conosco sempre, né? Que nenhuma das suas ovelhas se perderia, né? Nem vai se perder. E a gente ter essa certeza, né? E como é belo, né? Que tesouro é a doutrina espírita, que vem nos relembrar tudo isso, né? Com uma forma mais clara, né? Pelo menos para a gente, né? Que estuda a doutrina, a gente percebe como a gente se sente sensibilizado com essas palavras, né, Kalina? Eu realmente, quando eu leio esse capítulo aqui, eu me emociono, porque a gente sente aqui nas linhas aqui que foram descritas o carinho, o cuidado desse grande espírito, né? E de dizer que não estamos sozinhos, né? E esse texto também fala, interessante, da lei do progresso, né? A importância do trabalho, né? Do trabalho, como motivador, né? Como ferramenta necessária para a gente trilhar nesse caminho aí de provas e expiações. Ele fala da resignação diante do sofrimento, que saibamos sofrer, é disso que ele fala, tanto que quando ele inicia o capítulo, justamente, carregar o seu fardo, né? Quando ele fala, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, porque o jugo é a lei, né? Porque o jugo é leve e a lei é suave, pois que impõe apenas o dever, né? O amor e a caridade, né? Em resumo, a prática da lei de amor, de justiça e de caridade. Né? E essa resignação é a submissão à vontade de Deus, né? Isso. Ele solicita que elevemos o nível de nossa resignação ao nível de nossa prova. Se nossa prova é difícil, então aceitemos
a vontade de Deus, pois Deus é soberanamente justo e bom. Então, admitindo essa afirmativa de que Deus é justo e bom, Ele jamais nos deixaria sofrer sem que o propósito seja igualmente justo e bom. Isso mesmo. Então, a nossa prova, ela tem um propósito, ela tem um objetivo de ser, e precisamos entender que Deus é Pai Criador de tudo e de todos, e que Ele é justo. Então, Ele jamais vai aplicar uma injustiça para com um filho seu, né? E solicita também que busquemos as instruções da doutrina espírita para dissipar o erro das revoltas. Nós, naturalmente, quando somos punidos, até no nosso dia a dia, quando somos punidos por algo que não praticamos, naturalmente surge aquele sentimento de revolta contra quem aplicou essa punição, né, essa penalidade. E aí tem a chave desse ensinamento. Quando a gente busca saber onde foi que erramos, facilmente aceitamos a pena porque ela é justa. Realmente. Erramos, sim, então temos uma pena conforme o mal que praticamos. E nesse ensinamento ele nos solicita: eleve a sua resignação ao nível de sua prova. E também nos consola que após a vida, a prova que passamos na atual existência, seremos os bem-amados do Cristo, os merecedores do seu amor na vida futura, né? Isso. Eu vou fazer só uma correção aí. Eu falei de lei do progresso, mas é a lei do trabalho, tá? É a lei do trabalho que está bem clara aqui. Eu troquei aqui. Aí só encerrando os comentários, né? Porque ele fala também aqui do livre-arbítrio, né? Quando ele encerra o texto, né? E que quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. Então ele está claramente falando aqui que é outra lei natural. A reforma íntima também está pedindo aqui, né? Também, né? E modeleis vós mesmos. E de nós termos, através do livre-arbítrio, a opção de seguir o caminho por aquele, o mais acertado ou não, né? Que demonstra mais um ponto de justiça, né? Porque somos Sim. merecedores pelo aquilo que plantamos. Isso mesmo. A gente colhe pelo que colhemos. E quando ele diz aqui, estou convosco, o meu apóstolo vos instrui. Gente, ele, olha, coloca Kardec um patamar bem, né? Bem elevado mesmo. É muito emocionante. E grande colaborador, né? Grande colaborador, com certeza. Então vamos lá, vamos para o item 7. Tu lê, Thiago? Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui,
venho até vós porque me chamastes. Então, nessa passagem, veja a maravilhosa mensagem que ele nos dá, sendo o médico das almas, né? Ele vem trazer o remédio que vai nos curar. Então, primeiramente, quais são as enfermidades em que padecemos, né? Temos a impiedade, a mentira, o erro, o orgulho, a incredulidade, o egoísmo e tantas outras que estamos cultivando dentro de nós ao longo de séculos, né? Então, conhecemos aí as nossas enfermidades da alma e ele nos diz que há de nos curar. Então, o objetivo é a cura. E a cura é a eliminação desses sentimentos, desses males que estão dentro de nós. E como vamos atingir esse objetivo? Ele é justamente através do remédio que o Espírito de Verdade nos traz, que é o conhecimento, a verdade, a luz que dissipará as trevas, essa doutrina que nos convoca à renovação de atitudes, né, fundamentadas no amor. Então, vamos atingir essa cura através da prática do amor, que contém todas as virtudes necessárias para nos tornar perfectíveis, como tem no item anterior estudado, né? Ok. Alguma questão? Estou vendo aqui. Dieguinho, tem algum questionamento? Algum internauta? Coloca aí para mim. No WhatsApp. Estou vendo aqui você, cadê? Então depois a gente... Vamos em frente, né? Vamos fazer... O item 8 e a gente faz. É o item 8, né? Uhum. Só um detalhezinho que lembrei agora, que é o seguinte, ele diz aqui: não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las, né? Muitas vezes as pessoas podem cair em um erro, em pensar que a felicidade está nos bens materiais, né? Na riqueza, onde a doutrina espírita vem nos mostrar que a prova da riqueza é uma das mais difíceis, tão difíceis de passar, tudo é mais fácil. É até importante reforçar isso, que não condena a riqueza, né, na verdade. Exato, né? O texto vem sinalizar, reforçar justamente que é difícil realmente. A questão é como o homem usa a riqueza, né? Exatamente. O que é que ele faz com a riqueza? Aí essa é a questão. Tem uma pergunta aqui de um internauta que colocou. Victor Hugo está perguntando aqui: o Espírito de Verdade seria o Espírito Santo? Qual a relação entre os dois? Aí Diego fez um comentário aqui, vou ler o dele, pode ser? Interessante a questão das aparentes injustiças que nós sofremos ao longo de nossa vida. Muitas vezes nos queixamos pelo que sofremos sem sabermos o porquê. É possível que também tenhamos feito outras pessoas sofrerem sem motivo e sem que elas soubessem o porquê também. A justiça divina é sempre sábia, mas também de amor. Oh, coisa linda! Mas é o que você falou aqui, sempre a gente, na verdade a gente sempre fere, nós nos ferimos uns aos outros, às vezes até sem perceber, a gente tem que ver isso, né? E cada detalhe é observado, né? Cada detalhe, a lei é implacável, a lei de causa e efeito, às vezes é um pensamento mau que você dirige à pessoa, é um tratamento, uma hostilidade, isso tudo... É como se a gente estivesse fugindo da rota. Se a gente foge da rota, automaticamente, né, brevemente, virá um sofrimento. E a pergunta que ele fez com relação a se o Espírito de Verdade seria o Espírito Santo. O Espírito Santo da Igreja Católica, né? Olha, o que é que vocês têm a ver? O Espírito de Verdade para a gente é Jesus, né? E o Espírito Santo, pelo que a gente vê, assim, pelas histórias da Bíblia, o dia de Pentecostes, né, com relação ao dia de Pentecostes, onde várias línguas de fogo, tem aquela simbologia todinha, que foram derramados os apóstolos, eles começaram a falar em várias línguas, dá a entender que o Espírito Santo se manifestou ali, ou seja, uma falange de espíritos, pelo menos a minha concepção, que eu entendo, né, pelo que eu vi até hoje,
Uma falange de espíritos que trabalharam junto com Jesus, que se manifestaram, e os apóstolos ficaram, inclusive, falando em outras línguas, e outras pessoas traduziram, né, na época. Foi bem interessante. E tem relatos que foi em praça pública. Porque na época que eu era católica, que fiz o catecismo e tudo, disseram não, que eles se reuniram num ambiente fechado, tal. Mas pelo que eu vi recentemente, algumas coisas que eu li, foi em praça pública. Muitas pessoas viram, né, os apóstolos se manifestando. E o Espírito Santo se manifestou. O Espírito Santo, uma falange maior. Não sei se vocês pensam... Ele tem alguma coisa a acrescentar? Com relação ao Espírito Santo, tem essa ocasião do Pentecostes, né? Que aí o Mestre Jesus nos diz que vai enviar um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, né? Aí ele vai enviar. Então, nessa concepção de que vai enviar outro Consolador, então o Espírito de verdade seria esse prometido por Jesus. No entanto, o caso de Pentecostes, por exemplo, que foi pouco tempo depois da crucificação, né? O que acontece? Jesus disse que não poderia dizer porque a humanidade ainda não estava madura para receber esses ensinamentos que o Espírito Santo iria trazer. Então, esse pouco tempo não seria suficiente para que esse Espírito já viesse, porque a humanidade não tinha aprendido. Ainda hoje é tão difícil aprender sobre o amor ao próximo, né? Irmãos que não se amam, né? E ainda mais compreender a família universal que o Espiritismo vem nos esclarecer, que envolve todos nós, não mais apenas o laço consanguíneo, né? Então, esse tempo a vinda do Espírito Santo na noite de Pentecostes seria um espaço muito curto para que a humanidade já estivesse madura para receber os ensinamentos que o Cristo não pôde passar ou só pôde através de parábolas. O que aconteceu ali foi um desabrochar da mediunidade, né? Exato. Um afloramento da comunicação do invisível com o visível, né? Com o material. Exatamente. Vamos para a última parte, o item 8. Acho que dá tempo, tá? Dá. Tem algum comentário? Pois Diego, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Mas sempre a gente não tem como, não. As pessoas se melindram com a gente. A gente às vezes nem sabe, as pessoas, né? Ficam, de repente, de cara feia, a gente passa por elas do nada, né? Eu nem vou procurar a causa, porque não dá. Se a gente for tomar explicação de tudo, né? Tem muita gente assim. E a gente às vezes se magoa, né? Às vezes eu fico, meu Deus, por que aquela pessoa não disse aquilo com intenção? Aí fica aqueles pensamentos, não, é para você se magoar. Não vou, eu fico brigando. Não vou me magoar, não tem sentido. Aí a gente faz uma prece, né? A gente leva o pensamento de Jesus e aquilo ali dissipa todas as trevas. São as trevas da nossa ignorância, né? Do nosso ser. Nós somos escravos ainda de todas essas, né? Essas nossas deficiências, essas nossas imperfeições, né? É porque a nossa consciência verdadeira de espíritos imortais, como você falou no início, ainda não está ainda muito sentida. A gente não se sente ainda espírito imortal, a gente precisa se sentir. Não é esperar desencarnar para a gente pensar que é um espírito imortal. Eu sou imortal, tudo que eu fizer vai vir de volta para mim. Eu sei que Jesus, seguindo os ensinamentos de Jesus, eu tenho que fazer o próximo, aquele que eu quero para mim. Então, como é que eu estou? Né? E muita gente foge desse assunto, não quer nem ouvir falar, deixa para amanhã, deixa para quando me aposentar, né? E a gente tem, como o Espírito de Verdade diz aqui, escutai, percebei, né? Olha aí os avisos, estão chegando, não só nas palavras, e a gente que começa a estudar, a gente começa a perceber os sonhos, as pessoas que se aproximam da gente. Às vezes eu quero até uma resposta. De repente minha filha chega junto de mim, mãe, eu vi isso aqui assim, o que é que tu acha, tal. Pronto. Aí eu já me emociono, porque a gente já, né, começa a perceber que por trás daquilo ali, os anjos me mandaram a resposta através dela. Eu tenho plena convicção disso.
Quando não é ela, é o esposo que chega, olha aqui, olha essa fotografia, tal, tal. E aquilo ali já me dá outras ideias, outras coisas, e tudo vai chegando. Eu tenho certeza que vocês também percebem isso. Todo mundo sente isso. Agora, muita gente não admite. A gente precisa o quê? Desenvolver essa nossa percepção. Né? É mergulhar fundo, é sentir as leis divinas dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E a gente precisa tomar consciência disso. A gente não pode deixar para amanhã. A gente não pode se deixar, desculpa, tá? A gente não pode se deixar levar por esse sentimento ruim que a gente tem, como ele falou, de inveja, ciúme, porque todos nós somos iguais, somos irmãos, né? E a gente tem que reconhecer que o outro pode colaborar, a outra pode muito mais. Então, juntos, como Kardec fez com os espíritos de várias partes do mundo, né? Vinham de navio as mensagens. Hoje é tudo assim na hora, na internet, uma beleza. Os Kardec estivesse hoje aqui entre a gente, né? Assim, online, maravilhoso. E quantas horas de navio, quantos dias, né, de navio para chegar uma mensagem lá não sei da onde, da França, da Espanha, tal, Bordeaux, tal. E ele aguardou mais milhares de mensagens, selecionou as 600 mais ou menos, colocou uns 300 e tantas mensagens, pelo menos as informações que me chegaram, né? Compactou o máximo, quer dizer que existe tem um sentido, né? Existe uma essência, a gente precisa, né, sentir, acordar. Então vamos lá, o item 8, olha aí: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte, se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Olha que beleza, agora quem vai falar são vocês dois. Então, primeiramente, a oportunidade que Deus nos dá, né, a todo instante, de ajudarmos e de sermos ajudados. Como ele diz aí, ao lado de uma lágrima tem sempre o bálsamo consolador. É a sabedoria divina, a providência divina nos ajudando a todo momento. E aí é preciso a gente estar atento a essas oportunidades que nos abrem, né? Que está ao nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, na família, ao lado de amigos, né? Essas oportunidades que nos vêm de ajudar, seja com uma palavra amiga, seja com uma audição, né? Seja com bens materiais. E de muitas formas podemos ajudar, contribuir. E o devotamento, que é a dedicação, e a abnegação, que é a renúncia de si mesmo em benefício do próximo, né, são uma prece contínua e resumem os deveres que a caridade e a humildade nos impõem, né. Então, é nesse sentido que a gente deve se dedicar ao bem e renunciar aos nossos desejos íntimos, desejos muitas vezes superficiais, em benefício do próximo, né? Esquecer um pouco dos nossos problemas e tentar ajudar. Eis uma porta maravilhosa para a gente aprender o amor. É a gente sair um pouco do nosso conforto e procurar as casas de auxílio, né? De idosos, de crianças com câncer, etc. Diversas formas que isso vai nos abrindo a visão e nos fortalecendo as mãos para o trabalho.
na seara do Cristo, né? E como ele diz aí, dessa forma, atuando no bem, o coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo já não sente desfalecimentos. Então a gente consegue revigorar o nosso ser através da prática do bem. A saúde integral. Porque nós estamos cuidando do espírito, né? O exatamente. corpo, enquanto que é nosso instrumento de trabalho aqui, né? E o espírito, que é ele que realmente que comanda e que precisa dessa ferramenta, desse instrumento, né? Para se sentir realmente revigorado e sereno para trilhar aí pela caminhada, né? Exato. Que aqui é aquele link que se faz no capítulo lá 17 do Sede Perfeitos, que é o último item nas instruções dos Espíritos: cuidai do vosso corpo e do espírito, né? Onde justamente ele fecha chamando essa atenção, né, para a gente sobre realmente, através das palavras, de cultivar realmente e procurar realmente praticar a lei do amor através dessas duas virtudes, o devotamento e a abnegação, né? O segredo da saúde integral está aí, né? Isso mesmo. Depende do quê? Cumprimento das leis divinas, Exato. do sentir as leis divinas, vivenciar as leis divinas, né? Coisa que a gente não faz muito pouco, né? A gente se encontra totalmente absorvido pela materialidade da vida, né? Pelas questões, as circunstâncias, os problemas, e muitas vezes a gente se acomoda, a gente de certa forma a gente esquece, né, que a gente tem que se dedicar mais nessa parte que é essencial, essa parte que a gente vai levar, essa é a nossa bagagem. Então a gente tem que começar a se preparar, né, a mudar a nossa forma de sentir, a nossa forma de entender a vida, de compreender as pessoas. Não precisa nem a gente se deslocar para um local. Dentro do nosso lar, primeiramente. Não adianta você ir lá para fora, ser bonzinho no centro espírita, na sua igreja, no seu culto. Não adianta, né? O mais importante é a gente começar do lar. Por isso que a gente está aqui, incentivando o evangelho no lar. Porque para mim, lá em casa, é uma bênção. Né? Na casa de todos nós, é uma bênção. Porque ali a gente reúne todo mundo. A gente reflete as palavras de Jesus. A gente sente a presença deles, né? Sente o apoio espiritual. Revigora as nossas células. E aí a mensagem termina exatamente isso, o chamamento para a saúde do corpo e do espírito. A partir do momento que eu tenho bons sentimentos, né, que eu tento administrar minhas emoções de uma forma mais serena, né, buscando o equilíbrio, a tranquilidade, na fila, no ônibus, no ruge-ruge, né, no trânsito, que é uma maravilha. A gente vai ali, porque a gente fica só isolado lá no Monte Sinai, lá em cima, meditando, a gente não vai, a gente tem que mostrar, tem que ser provado, tem que ser testado. E aí, Carlina, na fila, no alvoroço do banco, como é que Carlina está? Né? Como é que Tiago está? No trânsito. Aí cada E não somente se autoanalisa. Esses cenários aí, né? Sem falar dos nossos conflitos quando a gente leva para a mesa, para a gula, para a alimentação, demasia, né? Para as drogas, para o alcoolismo, né? Então tudo que se faz realmente, quando passa do bom senso, realmente, né? Não somente aos aspectos morais, né? Mas, e hoje a gente está nessa... Terminou, né? Eu não acredito, está terminando já. Ai, que pena. Então estamos nas considerações, que estava tão bom, deixa eu entrar pela noite. Pois é. Vocês querem fazer algum comentário para a gente fechar? Faltou alguma coisa? Acho que ficou bem esclarecido para vocês, né? Tem algum comentário? Meninos, os internautas estão assim, maravilhosos. Maria Oliveira, um grande abraço para você, Maria Oliveira. Ela está sempre ainda, né, com a gente, ainda ali. Ela comenta que o amor deve ser prioridade entre todas as almas, para que a harmonia, a paz e a felicidade possam se fazer morada de forma verdadeira dentro de nós. Ai, que lindo! O amor é tudo. E Fernando Gomes de Souza também comenta aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Pronto, fechamos, né? Não tem como a gente ser feliz, não tem como a gente ser saudável.
Fechou como, mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, né? verdade e vida. É o Espírito de verdade. Ele é o nosso Espírito de verdade. Né? Acho que a gente só tem a agradecer, né, Tiago e Carolina? Foi uma noite maravilhosa. E até com a companhia de vocês aí, que estiveram junto conosco. Um abraço bem apertado para todos que eu citei aqui. Tiago, Maria Oliveira, Victor Hugo, digo outro, para não esquecer. Fernando, Diego, Fernando Gomes, Maria Oliveira, Victor Hugo. Pronto, e todos os outros, né, que estiveram, mas não tiveram coragem de falar, mas a gente está aqui, né? Sempre, para a semana tem mais Evangelho lá. A gente terminou o capítulo 6, vamos entrar no capítulo 7. Então, que Deus abençoe a todos, que a gente continue firme, se sentindo seres imortais, né? Vivenciando o amor, que é coisa maravilhosa, né? E a gente vamos em frente, devagarinho, passo a passo, né? Com Jesus em oração, orai e vigiai. Vamos em frente. Tem muita estrada, milênios, milênios e milênios. Que maravilha. Beijo para todos, um abraço. A prece. Vamos fazer a prece. Eu estava assim, olha, eu também no chamamento. O Tiago, tu faz, Tiago. Então vamos convidar a todos, aos irmãos internautas e telespectadores, a elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, sobretudo em agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos aqui a receber essas bênçãos de luz para as nossas vidas, a receber essas bênçãos que nos consolam, nos harmonizam. Agradecer também à equipe espiritual que coordenam as atividades desta casa. E então, Divino Mestre Jesus, rogamos as tuas bênçãos de luz, de paz, para nos guiar em nossa atual existência e para todas as seguintes, que possamos contar contigo sempre e, sobretudo, nos lembrar de Ti em todas as horas, que assim, como disse, teremos a certeza de estarmos contigo através do amor. Rogamos também Tua luz para os lares dos nossos irmãos telespectadores, os irmãos que aqui se encontram, que esses lares sejam abençoados, harmonizados, e rogamos também para os irmãos que se encontram passando por dificuldades nos asilos, nos locais de acolhida, que possamos também praticar o Teu amor dia após dia, para assim, sobretudo, aprendermos a Tua verdadeira luz e lei, a de amor e caridade. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Até a próxima semana.